Continuamos ainda fazendo uma avaliação sobre o processo eleitoral de 2018, tanto aqui no estado de Goiás quanto no Brasil. Tem uma frase interessante que diz o seguinte: é antidemocrático que o parlamento tenha o poder de fazer leis. Essa frase foi dita por Muammar Gaddafi. Quando nós percebemos que tipo de ideia que combate o parlamento, elemento essencial de uma república, uma expressão mais profunda da vontade e do querer de um povo, quando nós olhamos para os tipos dos seus críticos, ou nós vemos uma certa ignorância, ou nós percebemos um distanciamento do real sentimento democrático ou republicano. Por isso que o programa de hoje vai abordar principalmente qual é essa necessidade que nós temos de um representante que não seja o gestor e não seja o juiz de nossas causas. Esses que falam por nós perante a sociedade, esses que fiscalizam o poder de governo, esses que contextualizam para a sociedade o que é o Estado. Também vamos fazer uma análise do nosso povo, do povo goiano, do povo brasileiro e de como ele se expressou nesse processo agora tão importante e tão diferente de 2018. Para isso, eu convidei do Partido Solidariedade o nobre vereador aqui de Goiânia, Denício Trindade. Seja muito bem-vindo. Olá, Giovanni, é um prazer estar com todos aqui, acompanhando aqui esse programa aqui de tamanha importância para a nossa cidade. E também do Partido PROS, um grande amigo, Divino Rodrigues. Seja bem-vindo, Divino Rodrigues. Bom estar aqui, Giovanni, com você e com todos para participar desse programa que eu sei que é de grande importância para a nossa cidade e para o nosso país. Muito obrigado pela presença também a você, doutora Cristina, uma amiga do PSDB. Tudo bom, Cristina? Tudo ótimo, quero cumprimentar todos os internautas e os telespectadores da Fonte TV nesse programa que fala e faz, controverso. Sabe, nós fizemos um convite para esses parlamentares municipais. Por quê? Porque nós percebemos que eles têm uma experiência necessária para nós abordarmos, como, por exemplo, esse momento. Denício, como é que você percebe que foi o processo eleitoral de 2018 em relação aos outros processos eleitorais que você já participou? Giovanni, eu percebi que o processo, essas eleições de 2018, foram as eleições das mudanças. A prova disso é a renovação em todos, nas assembleias legislativas de todo o país. A Câmara Federal, eu acho que teve uma renovação considerável, pelo menos a nível de Goiás, né, principalmente, muita gente tradicional saiu aí. E o Senado também, que teve uma renovação enorme também. E aí o processo de mudança, tivemos vários candidatos à presidência, afunilou em 2 e a gente tem que acompanhar e ver o que vai acontecer nesse segundo turno aí. E a consciência do povo, Denício, ela mudou também conforme o interesse dele de mudança? Porque às vezes eu quero uma pessoa diferente para dirigir meu carro, mas eu quero que dirija do mesmo jeito. Mudou também o sentimento, o conhecimento, o entendimento do povo, ou o povo permanece com a mesma ideia de 10, 20, 30, 40 anos atrás? Não, e existe aqueles conservadores que querem a mudança, mas uma mudança mais conservadora, que permaneça nos moldes antigos, mas existem aqueles que querem, né, principalmente aqueles que acompanham o Bolsonaro aí, que quer uma mudança radical, que até certo ponto a gente não sabe se isso vai ser bom ou ruim. Pode ser ótimo, mas pode ser péssimo também. Divino, deixa eu lhe perguntar. Você concorda com essa visão, Denício, de que essa foi uma eleição de mudança, de renovação? Se você não concorda, o porquê? E se você concorda, no que realmente está sendo renovado o ambiente político brasileiro, goiano e brasileiro? Giovanni, o seu programa debate um assunto interessante. As mudanças que houve no processo eleitoral, não só em Goiás, mas no Brasil também, na minha visão, ela teve uma mudança significativa através da internet, das mídias sociais. Hoje todo mundo tem um celular na sua plataforma, tem
tudo que ele quer. E isso trouxe uma mudança de comportamento do eleitor. Qual que foi, na minha visão, essa mudança? De querer saber, de querer entender, de poder questionar o parlamentar que está disputando o mandato. A doutora Cristina mesmo participou desse processo eleitoral e eu vi ela muito ativa na rede social. Nós tivemos aí um aspecto de um vereador que foi candidato a senador e eleito senador na última eleição, que ele trabalhou muito essa questão da mídia social. E essa mudança puxou muitos parlamentares que ninguém tinha, não tinha visibilidade no terreno que a gente trabalha, mas pela internet ele acabou sendo o alvo do eleitor e teve uma votação enorme, uma votação expressiva. Vou citar aqui a Janaína Pascoal, que é aquela autora do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que ela teve em São Paulo, me parece que 1 milhão ou quase 2 milhões. É a parlamentar. Não, ela foi, acho que pode ser as 500 e pouco. Foi a Joyce Hausmann que teve Isso, 1 milhão, Joyce, 1 milhão e 78 mil. Isso, mas aí o que eu falo pra você? Então essa foi a eleição, na minha visão, das mídias sociais. Olha pra você ver, a gente pôde perceber a situação no estado de Goiás, do eleito governador nessa eleição, que era muito ativo nas redes sociais. Ronaldo Caiado. Ele tinha uma ação muito contundente, ele é muito contundente em relação às mídias sociais. Frases de efeito. Isso. E a gente percebeu que isso causou uma mudança no comportamento do eleitor. Eu acho que isso é significativo. Em relação à mudança nacional que você fala da radicalização do eleitor, eu acho assim, o Bolsonaro, ele trouxe uma visão nova para a população, que é aquela visão do contraditório. Que aí tem os dois lados, um lado que ficou contra e outro que ficou a favor. E aí ele teve a rejeição e teve também um apoio. E tanto está no segundo turno agora disputando aí o processo com o Fernando Haddad. Divino, você traz uma percepção quanto ao mecanismo de comunicação entre candidato e eleitor e também de expressão do pensamento do eleitor, que são as redes sociais. Essa foi a maior novidade dessa campanha, essa participação intensa, gerando inclusive uma propaganda gratuita. Você pega o Bolsonaro com pouquíssimos minutos e você pega uma estratégia totalmente equivocada do Alckmin, que se abraça com o antigo, abraça com aquilo que está rejeitado em razão de uma estratégia antiga, de ter maior tempo de TV, e com isso trouxe para o Bolsonaro grande visibilidade nas redes sociais. A partir das redes sociais... Criou até um aplicativo próprio. Criou um aplicativo próprio, mas o importante, pautou a imprensa. Soltava as comunicações ali, era necessária uma reação da imprensa. Com essa reação da imprensa, ele conseguiu muito maior tempo, apesar que ele teve aquele auxílio da facada. Maldita, bendita, saberemos só com o processo histórico. Mas um pouco fora disso, eu queria voltar a pergunta a você quanto o pensamento, tanto dos candidatos que se dizem renovados ou que trabalham com renovação, quanto do povo. Você acha que teve alguma novidade na mentalidade do povo a respeito de preocupação com a sociedade, com a economia, com organização social? E se essa nova visão, se ela repercute no candidato, o político hoje está percebendo isso e ele se interessa por uma nova prática? Sim, a política tem que ter mudança. A população exige essa mudança. Nós passamos num momento em que o político está muito próximo da sociedade. Acabou aquele distanciamento. Ainda que o político não esteja visível do lado, mas a população acompanha ele pelas mídias sociais. Hoje, igual você falou, presta bem atenção numa situação que eu acho interessante. No passado, no ano 2000, por exemplo, se você não chegasse com o santinho na caixinha do correio, se você não chegasse com uma reunião na casa da pessoa, a pessoa nem sabia que você era candidato. Mas hoje não. Lançou a campanha, há uma plataforma que diz tudo e todos os candidatos que estão à disposição da população. O que eu percebo? Eu percebo que a população em casa discutiu política nessa eleição. Fez diferente de todas, Giovanni. Eu acho que o melhor para nós é o senhor, a senhora, aquela mulher que tem uma representatividade, a doutora Cristina, seja lá qual parlamentar que foi, mas ela teve uma visão de olhar para o Denício e perceber no Denício um representante que representava ele no parlamento. Foi uma mudança que eu achei interessante da população para o parlamento.
Ela preocupou em ter no parlamento uma pessoa que a representasse a ideia dela, as práticas dela, a forma dela pensar. Ela mudou o comportamento. Quando ela votou no Divino Rodrigues, ela disse, olha, Divino, você me representa lá. Mas quando ela excluiu certos nomes que estão aí há muito tempo, que tinham uma prática antiga, quando eu era eleito, chegava no parlamento e virava as costas para a população, hoje é impossível esse sentimento do parlamentar. Ele tem que estar mais próximo da população, prestando conta para a população e mostrando para ela que ele, como parlamentar, está ali representando ela. Qualquer atitude dela que não vier de encontro aquele anseio dela, ela na próxima eleição dá uma resposta para ele. Por quê? Porque ela hoje tem a percepção de qual é a representatividade que ela tem no parlamento. Cristina, o Divino trouxe algo para nós muito bacana quando ele fala que uma das mudanças que nós tivemos foi porque as pessoas passaram realmente a discutir política. Existe um pensamento francês do século XIX, ele é um pensador, um historiador que pensava muito sobre a Revolução Francesa e a democracia ocidental. Alexis, eu vou lembrar o sobrenome dele. E ele tinha uma frase que era assim, via de regra, eu tenho amado muito a liberdade, mas nos tempos atuais eu a idolatro. Ele dizia por conta daqueles ventos que havia uma discussão muito grande sobre monarquia, império, ditadura e o processo de liberdade, fraternidade que vinha da Revolução Francesa e tocava as democracias americanas e que trazia uma transformação no mundo naquele momento. Eu vejo que esse contexto de liberdade tem muito a ver com a liberdade de expressão, com a liberdade de organização, a liberdade religiosa, esse espírito de liberdade que é uma marca da organização mundial dos últimos 2 séculos. O Denício afirma que houve uma renovação das pessoas e uma renovação também dos políticos. E isso refletiu agora numa mudança do parlamento. O Divino Rodrigues, ele traz uma percepção que houve uma mudança da forma de comunicação e que essa forma de comunicação trouxe também mudança dos atores, né, que foram eleitos. E aí, Divino, eu quero acrescentar, e muita gente foi mandado para casa, né? Mírio Teixeira foi mandado para casa, ou seja, muito polarizado, pessoas que a sociedade entende que não os representam para esse momento histórico. A pergunta que eu te trago é meio complexa. Ela diz o seguinte, e o Divino ele afirma também que esse momento nos traz maior discussão dentro da casa dos eleitores. Em todos os ambientes dos eleitores discutiu-se mais política. Até onde essa discussão é salutar, sendo que nós temos uma população que lê pouco, não só jornais e revistas, mas estuda pouco, baixíssimo nível de entendimento da leitura. Nós temos índices que comprovam isso, as pessoas leem e não conseguem explicar o que estão lendo. O raciocínio lógico, matemático, na regra de 3, frágil, extremamente frágil. Então é esse pessoal que está discutindo e formando opinião. Até onde isso realmente contribui para o processo democrático brasileiro? Até onde nós vamos conseguir colocar pessoas que realmente podem apontar soluções para o Brasil? Bem, vamos lá. Bem complexa. Te quebrei agora, mesmo, né? Controverso, né? Vamos lá. O processo democrático de direito, como dizia Churchill, dentre todos os já testados, é horrível, mas é o menos pior. Então, eu sou uma defensora do processo democrático de direito. As nossas bases, que é o tripé, né, dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Eu defendo esse processo como defendo a Constituição Federal. Eu acho que isso tem que ser a nossa Bíblia pública, dentro da orientação pública. Quem se dispõe a ser um agente público tem que ter como via de regra a obediência e a sua subordinação à Constituição Federal. Então, eu vejo hoje no Brasil um processo democrático jovem. Eu fiz parte e aí enfileirei para o fim da ditadura militar nos anos 80, quando eu fiz educação física. Fiz parte da União Nacional dos Estudantes, nós vivíamos, e aí você traz um pensador que fala em liberdade. E liberdade é a liberdade de ser quem se é, liberdade de expressão. Isso é a coisa mais cara que se tem dentro da vida humana.
E nós vivemos um cerceamento de liberdade. Eu me lembro de colegas que foram presos porque hastearam bandeira do PCdoB, a outra foi presa porque vendia o jornal Tribuna da Luta Operária na rodoviária de Curitiba. Então, há que sim compreender que a nossa democracia ela é jovem. Eu, nessa minha caminhada de campanha, eu escutei muita gente dizer: ah, se fulano ganhar, eu vou para Portugal. Ah, se fulano ganhar, eu vou para Paris. Quer dizer, a hora que o país mais precisa de você, de pessoas que possam dar uma contribuição, como você traz essa discussão que é muito séria. Nós vivemos uma escola, eu sou de uma formação escolar, de escola pública no interior do Paraná, passei em 2 vestibulares de educação física, depois de fisioterapia, estando entre as melhores colocadas, com uma formação pública. Hoje nós já não temos mais essa base forte, a nossa base é frágil. Um jovem não consegue interpretar o que lê ou mal sabe ler, o que assim gagueja, não sabe pontuar. Então nós estamos vivendo um momento muito delicado do Brasil. Porém, eu acredito no nosso país, eu acredito na nossa democracia. Quem está no comando do país não é maior do que o país é muito maior. Nós temos essa fenômeno das redes sociais. Eu não acredito em eleição pela rede social. Nós podemos ter uma reafirmação, um reforço. Mas a pessoa tem que ter uma história, ela tem que ter um trabalho, ela tem que vir de algum lugar ou ela tem que defender alguma ideia, às vezes até represada da população. O que eu temo nesse momento é o acirramento dos ânimos, é a população dividida. Isso é muito perigoso para qualquer país. E nós precisamos lembrar, nós somos uma sociedade comum, nós temos uma irmandade, nós precisamos nos irmanar nessa defesa da nossa sociedade, seja a cidade de Goiânia, seja o estado de Goiás, seja o Brasil. Essa é a preocupação. Eu acho que quem tem responsabilidade e compromisso vai tentar harmonizar o máximo essas dificuldades de diálogo. Nós precisamos dialogar. E o parlamento, do qual nós 3 fazemos parte, nada mais é do que onde se parla, é o parlatório, onde se fala, onde se debate ideias. E o legislativo precisa começar a mostrar para a sociedade o que veio. Cristina, você começou com uma frase do Gaddafi que apavora qualquer pessoa que acredita na democracia. É controverso. É controverso porque ela conduz as pessoas ao regime de exceção. E o regime de exceção é importantíssimo que as pessoas compreendam. O regime de exceção, ele é bom enquanto eu concordo com ele. Se eu discordar, eu estou fora dele. Quer dizer, não há riqueza nisso. A liberdade, a fraternidade, a igualdade, ela não cabe num regime totalitário, né? Então, o bonito são as diferenças. O bonito é eu debater, defende o seu ponto de vista, eu defendo o meu dele. Não é nem o ame-o ou deixe-o, não, né? É ame-o ou cálice. Ame e cálice. Nós vamos agora para um intervalo. Antes eu quero deixar uma pergunta para vocês. Cada um trouxe uma posição interessante. E eu pesco aqui a frase que eu mais gostei, não quer dizer que foi a mais certa, mas é que eu mais gostei, da Cristina, que é: rede social não elege. Eu discordo. Alexandre Frota foi eleito, sabia disso? Mas ele tem uma história. É isso que eu tô te dizendo. Ele foi da Globo há muitos anos, ele foi casado com a Cláudia Raia, ele já fez vários filmes, ele tem uma história. Eu não tô dizendo vários que filmes a rede... Sim. Controverso. Mas nós temos maluco pra tudo. Agora, eu tô dizendo, ele não nasceu na rede social. Ele tem uma história, ele tem um passado. Sim, só que... Mas ele tem um passado global. Olha, ele reconhece... Mas ele, Alexandre Frota, reconhece... eu vi a entrevista dele. Ele reconhece que ele nasce para a política e nasce na mente das pessoas de 2013 para cá. Daqueles eventos de 2013, Sim. Pula Catraca e etc., quando ele começa a bater no PT, essencialmente nas redes sociais. Eu acompanhei muito essas discussões, Sim, não mas só é um ele veículo, como personagem. não... Sim, só que a rede social cria pessoas que não são pessoas táteis. Por exemplo, eu consigo ver e verificar a sua produção. O Divino Rodrigues, eu tenho vários das manifestações dele. Nós temos os votos do Denício, não só como parlamentar, mas como ainda representante do Poder Executivo. Ele foi secretário de uma pasta importantíssima. Então,
A história de cada um desses políticos, que são políticos como vocês, ela não começa no momento que você sobe no palanque, mas ela tem inclusive uma história anterior, cada um tem uma referência anterior, muito importante, não vamos tratar agora, senão vamos tomar muito tempo do programa. A grande questão é, o Bolsonaro, por exemplo, foi eleito, eu me lembro quando começou a sair a questão do mito. E ela sai exatamente com aquelas brincadeiras de internet, aquela do óculos preto, em que a pessoa dá uma facada no momento que havia uma rejeição sobre a prática de esquerda. A pergunta que fica para o próximo bloco, enquanto nós saímos por intervalo, é a seguinte. Que tipo de eleitor nós temos e que se apresentou nessa campanha? O que o eleitor quer? O eleitor está querendo isso, isso e aquilo. O que é que o eleitor quer? Ponto. O que realmente o eleitor precisa? Ponto. E que tipo de político foi eleito? É isso que eu quero conversar com vocês daqui a pouco e com você, telespectador, e com você, internauta, daqui a pouquinho. Vamos só faturar um pouquinho com os nossos comerciais. Um abraço. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. De volta, programa controverso com Giovanni Bueno, hoje recebendo os parlamentares municipais Denício Trindade, Divino Rodrigues, doutora Cristina. Eu deixei no ar uma seguinte indagação. O que realmente o eleitor demonstrou nessas eleições de 2018 que ele quer? O que realmente, na experiência parlamentar de vocês, ou na experiência também de administração e gestão pública de vocês, o que ele realmente precisa, se há uma relação entre o que ele quer e o que ele precisa, e o tipo de personagem que foi eleito, se ele está sensível a essa necessidade, a esse querer, e se ele conseguirá realizar. Tarefa muito difícil, né, Denício Trindade? Acho que não, viu, Giovanni? Acho que o povo está querendo políticos mais verdadeiros, políticos que não cheguem até lá o bairro dele, enche de promessas. Eu, desde a primeira campanha, eu sempre tratando com o eleitor de olho no olho, sem falsas promessas. Eu acho que o legislativo, a gente tem uma prática antiga de todos os candidatos a vereador, deputado, chegar em cheio de promessas. Vereador e deputado tem que pegar e ir lá mostrar para a população que ele tem que legislar, fiscalizar e cobrar junto com o povo. Esse é o verdadeiro papel. E a gente está vendo aí, desde a primeira eleição, perdi a primeira eleição, perdi a segunda, tratando dessa forma. Hoje a gente está colhendo os frutos dessa forma. Que acho que o que essas pessoas querem, através daqueles impostos que eles paguem, uma saúde com melhor qualidade, educação. Nós temos aí um déficit de 12 mil vagas no CEMEI, né, doutora Cristina e Divino, que acho que isso aí nós, principalmente eu e você, Divino, que estamos entrando aí, cobrar isso do prefeito, que até porque ele prometeu isso que seria solucionado no seu mandato. Nós já estamos praticamente na metade do mandato dele. A infraestrutura, lá a região do Jardim do Cerrado, Mundo Novo, já jogaram as pessoas lá e está lá sem asfalto, sem nenhuma infraestrutura, sem emprego. É isso que nós temos que lutar. Nós aprovamos no passado aquele polo industrial ao lado do Jardim Cerrado. A oposição entrou com um processo para derrubar esse projeto de lei. Isso era de extrema necessidade para aquela região ali, que as pessoas não têm emprego. A segurança pública, as pessoas não se pode agora conversar na porta de suas casas, né? Aliás, nem precisa na porta não, de sair de sua casa para ir para trabalhar, uma calamidade.
E nós temos a saúde, então, nós temos 13 milhões de desempregados, e essa questão do déficit esse alto desemprego, isso interfere no serviço público, principalmente na saúde, que quando a pessoa está empregada, ela está, normalmente tem o seu plano de saúde, essas pessoas migraram para o Sistema Único de Saúde. Nós temos que gerar emprego junto com o próximo governo aí. Você colocou, então, que o povo tem uma necessidade básica e trouxe vários números e pontuou várias questões bem claras dessas necessidades. CMEI, saúde, segurança, essas são as necessidades. E o querer do povo? O que você percebe que o querer está diretamente ligado a essa discussão? Por exemplo, eu vi pouca gente discutindo no processo político agora, exatamente, olha, eu estou com esse problema de CMEI aqui, olha, eu estou com esse problema assim, assim, assado. Parece que as pessoas estavam discutindo mais as questões morais, mais as questões ideológicas, inclusive com muitos erros, né, de avaliação. Você percebeu isso ou não? Não, eu acho que isso aí está muito, essa questão das questões ideológicas, isso aí está muito voltado muitas vezes nas discussões a nível das redes sociais. No dia a dia ali, o que eles querem é uma segurança, querem uma saúde com melhor qualidade, geração de emprego, vagas para os seus filhos na educação. Eu acho que pouco está se discutindo lá na periferia, lá nos bairros mais carentes. Essa questão de gênero, essa questão de aborto, tudo se está discutindo muito mais nas redes sociais do que na própria população. Divino, você trazendo um pouco para a realidade do Parlamento Municipal, eu acho que os números e as avaliações que o Denis Trindade trouxe para nós foi muito positivo, né? A gente percebe que há um descompasso enorme entre gestão pública e as necessidades do povo, inclusive como se às vezes eu vejo certas plataformas, é como se essas necessidades não existissem, né? Tinha uma coisa engraçada, há 2 eleições atrás, que é aquela brincadeira que tinha, eu quero morar no governo do... Aí vinha o nome do partido. Aqui em Goiás falava do PSDB, lá no Rio de Janeiro falava do PT, né? Ou seja, era uma propaganda que o pessoal utilizou para vários tipos de governos diferentes. Ou seja, eu quero morar lá nessa propaganda, não é nessa realidade. Utopia. Na utopia, muitas vezes utópica. Pois bem, Divino, essa avaliação do Denis Trindade foi muito positiva, porque ele trouxe necessidades muito específicas, apesar que nós temos um governo, muitas vezes, que quando faz campanha, cita essas necessidades, mas na hora que assume a gestão, ele muitas vezes fica explicando por que aquilo não pode acontecer, por que não dá para fazer. Pois bem, você, juntamente com outros 4 parlamentares, estão retornando agora, em janeiro, estão retornando ao Parlamento Municipal Goianiense, que eu creio que seja um dos grandes parlamentos desse país, né? Goiânia sempre é uma cidade que está dentro da evidência política nacional. Você imagina, eu não estou querendo falar especificamente de você nem dos seus colegas, você imagina que esse parlamento municipal, ele está atento a essas necessidades do povo? Ele vai conseguir, nesse momento de 2019, que nós viemos de tanto debate, de tanta crítica, ele vai conseguir dar a resposta necessária? Giovanni, deixa eu te falar para o seu programa que é controverso. Eu quero aqui dizer para você que nós temos um grande feito na Câmara Municipal de Goiânia. A doutora Cristina está aqui, foi uma das autoras desse processo eleitoral. Goiânia tem debatido muito as suas necessidades, a fragilidade do poder público, a fragilidade das promessas que foram feitas em campanha. E o Denis trouxe isso muito bem para você aqui, quando fala de CMEI, quando fala de educação, quando fala de saúde. A nossa saúde hoje, ela está péssima, péssima. A secretária de saúde do município de Goiânia não existe na secretaria, não atende ninguém, não respeita vereador, não respeita o representante do povo. Mas eu queria dizer aqui da prefeita da Câmara Municipal de Goiânia, debateu muito bem esse tema ao ponto de eleger um vereador senador, ao ponto de eleger um vereador deputado federal, ao ponto de eleger mais 3 companheiros a deputados estaduais. Então, a Câmara de Goiânia ela foi muito ativa. Se você pegar a nível de Brasil, você vai perceber, aí nós temos, por exemplo,
eu vou citar o meu caso, eu sou o 23º vereador mais bem votado de Goiânia, mas por causa da legenda eu fiquei fora e estou retornando agora. Vou dar um exemplo aqui da doutora Cristina que está do meu lado, teve 28 mil votos e está fora. Tem gente com 11 mil votos lá dentro, isso eu acho uma injustiça, mas é o nosso sistema eleitoral. Então o que eu quero dizer para você? A Câmara Municipal, ela tem debatido os temas, tem discutido as ações necessárias para a cidade. O prefeito da nossa cidade tem que ouvir a Câmara Municipal, porque quando ele ouvir a Câmara Municipal, ele vai ouvir a voz do povo. O retorno vai ser de imediato. Ele vai perceber que enquanto prefeito, ele está atendendo a demanda do Poder Legislativo, que representa essa população que está lá no Cerrado, que falta o asfalto, que está lá no Cerrado, que está esperando o CEMEI, que está lá no Cerrado, que está esperando o posto de saúde, ou o posto de saúde da família. Então, o que ocorre? A Câmara Municipal, ela tem debatido. E se o prefeito ouvir ela, ele vai mudar a realidade do município. Por quê? Porque o prefeito, ele tem na Câmara Municipal o representante do povo. E se ele ouvir, ele vai cumprir a promessa que ele falou que ia acabar com as vagas que estavam em déficit do CIMEI. A educação. Hoje eu ouvi de manhã pela uma rádio um senhor da cidade do interior que ligou e questionou os parlamentares. Onde ele dizia o quê para os parlamentares? Olha só, vocês não esqueçam da educação. Vocês não esqueçam da saúde. Vocês não esqueçam que tem gente sem local de moradia, tem gente na rua. Então o que a população está cobrando? Ela está cobrando do parlamentar fiscalização do poder público. Para quê? Para que o poder público atenda a necessidade da população. E o parlamento é o lugar do debate. Então nós vamos apresentar todas essas demandas que estão que está reprimida e a população está solicitando. Porque a partir do momento que o prefeito nos atender enquanto parlamentar, a sociedade vai perceber que a melhora da saúde, se ele nos ouvir, ele vai tirar esse secretário que lá está. Se ele nos ouvir, ele vai ter que mudar a realidade da educação, seja desde o CIMEI até aonde a educação municipal está trabalhando, precisa de melhorar. E aí os profissionais que estão lá são excelentes. A questão é a manutenção que não é dada para esses profissionais, dar o mínimo de condições para chegar para aquelas pessoas lá. E a população percebeu, quando a Cristina fala, que o jovem lê o texto, mas não sabe o que está lendo. O que está acontecendo conosco? É a falta de preparo do profissional? Às vezes não. É a condição que o profissional não tem para estar lá no local onde ele estabelece. Cristina, pegando esse gancho, né, sempre na sequência das ideias, você que se preparou tanto para a Assembleia Legislativa, você com seus 28 mil votos, você estava já com uma consciência voltada também para poder participar da Alego. Baseado nisso que o Divino está trazendo sobre a importância do parlamento municipal em relação ao prefeito, que tem que ser ouvido, eu queria trazer isso para a realidade da Assembleia Legislativa de Goiás. Como é que você imagina, primeiro, a sensibilidade desses que foram eleitos em relação aos problemas do Estado de Goiás? Você acha que essa composição que foi feita agora, ela vai estar atenta àquelas necessidades que o eleitor indicou com o seu voto? Primeira pergunta é essa, eu tenho uma outra. Bem, o recado foi claríssimo nas urnas, né? Esse distanciamento das pessoas públicas, políticas, em relação à população e o distanciamento entre o legislativo e o executivo, ou uma relação que não beneficia a população, ela está sendo ameaçada pelo voto, né? Pela população. A prática política, ela precisa ser mudada. As pessoas que têm um mandato, elas precisam de fato estar atentas à necessidade da população. Os programas de campanha, eles são muito iguais. Você lê lá, vou fazer isso na saúde, na educação, na segurança pública. Ou seja, é só um programa, não significa realidade, não significa prática. As pessoas precisam começar a praticar aquilo que elas falam. E agora nós já estamos vendo aí o candidato eleito a governo já falando da questão fiscal, Não quero aqui fazer um pré-julgamento,
mas a população não vai aceitar ficar jogando a culpa no governo anterior, como nós vimos o prefeito Iris jogar a culpa no governo anterior, do qual ele faz parte há muitos anos, Giovanni. Eu não sei o que o Iris tanto fala, porque ele manda em Goiânia já tem muitos anos, direto ou indiretamente. Essa prática as pessoas já não estão engolindo mais. Por quê? Falta a lâmpada no poste, falta a vaga no CMEI, falta o pediatra no CAIS, falta a medicação e o discurso continua o mesmo. Agora, quando você lê o programa, ele é maravilhoso. Não é nem estar naquela cidade daquele partido, é estar naquele programa eleitoral. Eu mostrei para o prefeito Iris, prefeito, o senhor prometeu isso na campanha, porque ele estava se referindo à falência moral da política brasileira. Ou seja, a falência moral, ela está baseada justamente nesse ponto. Eu prometo uma coisa, a hora que eu sento na cadeira eu faço outra. Uma ausência de prática, de né? prática. Discurso E aí bom, prática ruim. Péssima. Aí ele disse assim, não, isso aí foi feito às pressas, porque eu fui candidato de última hora, porque o PMDB não tinha... Ele falou isso, tá gravado. O PMDB não tinha candidato, eu era o único candidato. Então isso aí foi feito às pressas, vereadora, não considere isso. Eu não só considero, como entreguei nas mãos dele. Falei, se o senhor relembrar o que o senhor prometeu e cumprir a metade disso aqui, o senhor vai construir Goiânia muito melhor. Eu preciso muito ouvir de vocês duas questões que eu acho que são fundamentais. A primeira, tentando se concentrar agora na Assembleia Legislativa de Goiás e no Congresso Nacional. Apesar que no município de Goiânia nós tivemos uma Câmara Parlamentar, né, uma Câmara Municipal combativa, questionadora, confrontante, opositora ao ponto de não aprovar, nós estávamos no governo, e a oposição não permitiu, por exemplo, que se implantasse um polo industrial, que era importantíssimo, né? E o combate foi muito gracioso. Mas não é essa a realidade que nós temos na Assembleia Legislativa de Goiás nos últimos anos. Nós temos uma Assembleia Legislativa, aí vai depender da posição de cada um, aonde ela foi extremamente parceira do governo estadual. É o que eu falei, essa relação aí... Então, nem sessões aconteceu, né? Se na Câmara Municipal da capital foi contraditória ao prefeito, a Assembleia Legislativa, de acordo com alguns comentaristas, de acordo com alguns analistas políticos, ela foi praticamente um adendo do governo estadual. Então, que tipo de Assembleia Legislativa que está emergindo das urnas? Se esses deputados, essas bases, esses partidos realmente irão confrontar o governador naquilo que é necessário, não é isso? E também o Congresso Nacional. Se o que vocês já perceberam até agora da composição do Congresso, Senado e Câmara de Deputados Federais, se ele estará subserviente ao sistema ou se ele vai questionar o sistema anterior. E a última pergunta que eu já vou deixar no ar. O legislativo, o parlamento, ele é necessário para a nossa democracia? Fica conosco, você está no Controverso e daqui a pouquinho nós retornamos. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Estamos de volta ao programa Controverso com Giovanni Bueno, recebendo hoje Denício Trindade, Divino Rodrigues e doutora Cristina. Denício, há uma ideia recorrente de que a Assembleia Legislativa foi aderente ao governo estadual. Você concorda com isso ou não concorda? E como você espera que seja a atual Assembleia em relação ao governo de Ronaldo Caiado?
Bom, Giovanni, eu acho que ela foi aderente, sim, até porque muitas das posições que era de interesse da população com relação ao reajuste do ICMS, o ICMS do combustível, a IPVA, várias situações. Agora, eu acho que a Assembleia, ela tem a atual legislatura, a próxima legislatura, ela tem que fazer oposição e defender aquilo que é de interesse de toda a população, não fazer ser aderente como foi a passada. A prova disso, o resultado das eleições, muitos dos deputados não se reelegeram, tendo em vista da forma que trabalharam, não defenderam o interesse da população. O Congresso Nacional, o que você percebe desse Congresso Nacional eleito em relação ao governo, seja de direita, de Bolsonaro, um pouco mais conservador, ou um Congresso, como que ele vai se comportar em relação a um possível governo do Haddad, de esquerda e com uma certa liberalidade moral, de costumes? Vânia, acho que é muito precoce a gente fazer essa análise, até porque nós não sabemos aí quem que vai ser o novo presidente, né? Muita gente nova. Eu acho que a única coisa que a gente tem que pedir é para que, de fato, aqueles que foram eleitos defendam os nossos interesses, que é uma geração de emprego, uma reforma tributária, uma reforma política, é mais do que necessária. Acho que não justifica um processo eleitoral não respeitar a vontade da maioria. A eleição passada eu fui o 19º mais bem votado, teve 19 vereadores com menos votos que eu fui eleito. Então, a unificação das eleições, acho que é mais do que necessário. 5 anos para a eleição do Executivo e renovação, limitar as reeleições do Parlamento. Então, acho que é mais do que necessário e eu acredito que essa renovação que teve lá, que esses que foram eleitos, pensem e defendam esses interesses. Rapidamente, eu preciso perguntar isso para você. Então, você acha que a reeleição parlamentar deve ser limitada? Não deve ter indefinidas reeleições parlamentares? Tem que limitar. Acho que não dá para você. Nós temos aí agora mesmo, nós temos deputados federais com 8, 9 mandatos. Concorda? Acho que tem que colocar novas ideias. Sim, Sabendo que isso afetaria também o projeto político de vocês? Eu abri o meu segundo mandato dizendo que eu não terei terceiro mandato de vereadora. E não terei porque eu não serei candidata, Telespectador, porque eu discordo. E internauta, isso é fundamental. Eu defendo isso também. Eu entendo que político não é profissão. Todos nós aqui temos profissão. Todos nós temos profissão. Isso vai ser tema de um outro programa. Desculpa até fazer essa abertura. Divino Rodrigues, vamos analisar. Caiado, ele deseja fazer uma ampla gestão com transparência. A minha pergunta para você é, você crê que essa Assembleia Legislativa... Primeiro, a mesma pergunta que eu fiz pro Denício, né? Se a Assembleia anterior ela era aderente ao antigo governo, não é isso? E se isso foi a causa de tanta renovação na atual Assembleia, e se essa próxima composição da Assembleia ela vai abraçar a proposta de Ronaldo Caiado de transparência total no governo, de pouca participação política, interferência no governo, com preenchimento de cargos, e se você acha que essa comunicação vai funcionar. Giovanni, no seu programa hoje está debatendo essa questão política e quando você faz a pergunta da questão da Assembleia Legislativa, ela é muito importante, porque os parlamentares que nós temos na Assembleia hoje, a gente viu e na Câmara Municipal a prática tem sido bem diferente, a Cristina está aqui do meu lado, pode confirmar isso. Teve parlamentar que durante um mês, durante 20 sessão, ele não compareceu em 18 sessão. Isso é um descaso com o próprio poder, com a Assembleia, desmoraliza o poder aonde ele representa o povo. Qual o tipo de parlamentar que o povo quer? Aí o povo deu a resposta. A resposta vem daí, da falta de comprometimento. Porque muitas vezes você é aliado do governo, mas não quer dizer também que você não pode contestá-lo em determinados momentos. Não, eu não concordo por isso, porque esse é um caminho ruim. Então o parlamentar, por mais que ele seja parceiro, amigo do governo, ele também tem que alertar o governo que nós estamos indo numa direção errada. É essa a nossa intenção em relação à Prefeitura de Goiânia, quando a gente fala para discutir o assunto. E eu vejo que a renovação ela foi por falta de comprometimento dos parlamentares do poder. E o que você acha sobre essa comunicação entre o novo governador e o novo parlamento? Você acha que vai fluir? Você acha que eles vão aceitar, dar governabilidade
Ou seja, fazer naquilo que for uma oposição responsável, independente de participar com cargos no governo, de fatiar o governo? Nosso partido, que é o PROS, tem 3 deputados que vai assumir. Deixa eu falar para o internauta para ele entender. Eu também tenho partido político e, por acaso, eu sou do partido político do Divino, Rodrigues. Isso. Então, o nosso partido tem 3 parlamentares que vai assumir o poder. E o vice-governador é do nosso partido. Nós trabalhamos com o Ronaldo Caiado. Então, o que eu quero dizer para você? Há uma expectativa muito grande que o governador tenha um bom relacionamento com o parlamento e o parlamento com o governador. Por quê? Porque se esse for bem feito, esse intercâmbio de assembleia e governo, a população ela vai ser prestigiada nos projetos que está sendo proposto, seja ele na saúde, da descentralização que o governador propôs, que eu achei que é muito legal, porque hoje nós temos um transporte de doentes para Goiânia muito grande. Então, se houver essa questão da saúde é importante, saúde da segurança é necessário. Então, assim, eu acho que o parlamentar que está chegando, ele quer dar uma resposta também. Eu acho que ele vai dar o apoio, e eu acho que ele precisa de dar esse apoio para o governo. Agora, se o governo estiver indo para um rumo diferente, aí ele tem que ser contestado. Você não imagina, então, uma assembleia aderente ao governador Caiado? Ele hoje tem 18 parlamentares que foi eleito na base dele, né? Quer dizer, ele já saiu com um ponto de partida muito pragmático a favor dele. Então, o que eu quero dizer para você? Eu acho que a Assembleia vai sim acompanhar o governador, até porque ele está chegando e precisa fazer algumas mudanças com os compromissos de campanha que ele tem. Congresso Nacional. Congresso Nacional. Há uma expectativa muito grande do Brasil todo, não é só Goiás, porque nós estamos vivendo um momento de crise, 13 milhões de desempregados, e o Congresso precisa de ajudar o futuro governo a mudar essa realidade. E você acha que ele vai dar conta de ajudar? Você, pelas pessoas que você já viu até agora sendo encaminhadas? Deixa eu falar para você, Giovanni, no meu pensamento, eu acho que quando o camarada se dispôs a ser um parlamentar na Câmara Federal, ele sabendo de todas as demandas que o país tem, ele tem que estar preparado para dar a resposta junto com o governo. Cristina, novamente aqui na cabeceira, né, da mesa, eu te pergunto, baseado na posição deles dois, do Denício e do Divino, quando o Divino me fala que a base de apoio de Ronaldo Caiado, de 18, ela já parte de uma base de apoio, a minha pergunta é, apoio parlamentar e aderência ao governo é a mesma coisa? Bem, eu espero que não. Eu espero que a Assembleia Legislativa não se comporte como um escritório de despachante do governador Caiado. Eu espero que a Assembleia, como disse o Divino, tenha as suas sessões, faça os seus debates. Que o parlamentar vá. Que o parlamentar compareça. Eu acho um desrespeito com o eleitorado, eu acho um desrespeito com o próprio poder. Eu considero improbidade administrativa. O parlamentar que não comparece às sessões, eu entendo que é improbidade. Por que improbidade? Sim. O cara não foi trabalhar, ué. Tá recebendo para isso? Sim, agora aí cabe ao próprio parlamentar, porque na verdade, se eu sou do legislativo, a minha função é fiscalizar o executivo. Mas quem fiscaliza o legislativo? O eleitor. Então aí a resposta veio nas urnas. Só que ela demora 4 anos. Então isso é muito pesado para o resultado que a população espera. Claro, a pressão, os debates, mas efetivamente mudança é só 4 anos. Então, o que eu espero é que essa Assembleia Legislativa tenha autonomia, ouça as pessoas, implemente realmente projetos, leis e um processo de fiscalização que dê resultados. É o que eu espero. Muitas pessoas ali eu não conheço, e o que eu lamento é a redução das vozes femininas dentro desse parlamento. Nós tínhamos 4 mulheres, agora nós só teremos 2. E isso não é... Perderam a oportunidade de ter você lá, né? A terceira, né? O Denício e o Divino conhecem o meu trabalho e sabem a minha postura. E, assim, eles decidem como homens, eu decido como mulher. Por isso que a nossa sociedade está tão desequilibrada. O que afeta as mulheres, que é a vaga no CIMEI, porque é ela que vai ter que se virar com o filho, que é uma criança doente, um pai doente, que afeta a mulher,
está desequilibrado, porque nós não temos mulheres nesse fórum de decisão, nesse poder de decisão. Então é lamentável o que aconteceu. Mas eu deposito minha confiança nessa atual legislatura e espero que ela realmente responda à ansiedade da população. Congresso Nacional. Congresso Nacional vai ser uma guerra, né? Independente de quem ganhe, os ânimos estão muito acirrados, as pessoas vão chegar não querendo discutir o mérito, mas sim os polos não são opostos, são antagônicos, são né? Que é diferente. antagônicos, e isso é um desserviço para o Brasil. Muita gente me pergunta, qual que é seu lado? Meu lado é a frente, é progredir, é caminhar para que a nossa população realmente avance, e para avançar eu preciso de um sistema de educação bom, eu preciso de geração de emprego. Eu falo muito, o Brasil está vivendo a lógica do escravo feliz. O que é o escravo feliz? Eu crio aqui 300 cargos, arrumo 300 famílias que vão me eleger. Só que elas estão escravizadas a um salário de R$1.000, R$1.000 e poucos, sem direito a progredir. É uma máquina pesada que o Brasil não suporta mais carregar. Então nós precisamos de mulheres e homens com coragem de produzir essa mudança da prática política. E aí no cenário nacional as mulheres avançaram um pouco, de 513 nós temos 77. É muito ruim, mas melhorou do que era na legislatura passada. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Controverso. E eu gostaria que os nossos convidados de hoje pudessem refutar a minha mensagem inicial do Muammar Gaddafi sobre o absurdo do parlamento que pode eleger, né, que pode votar, que seria antidemocrático, dizer, na sua concepção, enquanto se despede, qual é a importância do parlamento na democracia, na república e, fundamentalmente, na vida do cidadão. Denise Trindade, foi um grande prazer ter você aqui conosco. Giovanni, eu que agradeço a companhia, o seu convite, a companhia da doutora Cristina, vereador Divino também, prazer, e vocês que nos acompanharam aqui nesse programa. Aproveitando, agradecer os quase 8.000 votos que nós tivemos aí para deputado estadual. Infelizmente, nós não obtivemos a vitória, mas vocês podem ter certeza que a gente não vai deixar de acreditar e sonhar numa sociedade mais justa. E falar em parlamento, acho que o parlamento é a voz da população, daqueles que são mais oprimidos, daqueles que estão sem uma saúde com qualidade, daqueles que estão desempregados, aqueles que estão sem a mínima coragem de sair às ruas, né, por questão de segurança pública, e aqueles que estão morrendo aí nas filas por ausência da UTI. O parlamento representa vocês, e nós não desistiremos de lutar para que, de fato, nós tenhamos uma sociedade mais justa, né, com a melhor qualidade de vida, e que lute por essas pessoas mais oprimidas. O parlamento é esse, é das pessoas que não têm voz, para que a gente gritem por eles. Divino Rodrigues, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Giovanni, um prazer estar aqui com você no seu programa Controverso, juntamente com o vereador Denise Trindade e a vereadora doutora Cristina, que são meus amigos lá da Câmara Municipal. Dizer para o seu telespectador que foi uma honra estar aqui discutindo esse tema que é muito importante sobre o legislativo. Como você disse, o que a gente imagina, o que a gente pensa em relação à questão do legislativo. O legislativo ele é uma necessidade para discutir os problemas do município, é na Casa de Lei que discute todas as mudanças, as alterações, e nós, enquanto parlamentares, estaremos ali para, junto com a população, decidir o que for melhor para a cidade. Sei que a população tem um descrédito político, mas nós sabemos que ela deve participar para que a Câmara Municipal possa representar com mais efetividade no dia a dia. Muito obrigado a todos. Da minha parte, eu queria agradecer a vocês dois em especial e dizer: sejam muito bem-vindos novamente à Câmara Municipal, e a gente acredita muito que a presença de vocês vai manter um nível muito bacana dessa Câmara, viu? Obrigado, né? Obrigado, e dizer para você que estamos ali à disposição de todos. Doutora Cristina, muito obrigado pelo seu convite. A senhora que já é vereadora, nós temos acompanhado ao longo de muito tempo, torcemos muito pela sua eleição, a senhora sabe, e fica aí as nossas câmeras abertas, senhora. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Controverso, eu que acompanho regularmente, né? Inclusive te parabenizei no dia da entrevista da senadora Ana Amélia, gostei muito do programa, e foi uma honra dividir também a bancada aqui com o Divino e o Denício. Eu quero agradecer as pessoas, aí foram
praticamente 28 mil votos, especialmente em Goiânia, 20.111 votos de pessoas que acreditaram no trabalho, acreditaram no meu compromisso, acreditaram na minha voz como uma representante pública, como uma pessoa política. Eu quero dizer que nós tivemos vitória política, vitória numérica, e a gente foi interrompida aí por uma questão de legenda. Mas quero deixar meu recado para quem está nos assistindo. Acredite em você, acredite na sua capacidade. O Brasil só vai mudar se a mudança começar por você, né? Então pressione, insista, debata, compreenda o que são esses poderes. E eu deixo claramente a minha posição. O poder legislativo ele é fundamental para um processo democrático de direito. Não se deixe levar por pessoas que tentam desqualificar esse poder, dizendo que é muito custo, que tem privilégio. Isso tudo é passageiro, porque essas pessoas são passageiras, nós inclusive. O processo democrático de direito ele precisa ser preservado. A democracia ela é ruim, mas ela é menos pior do que qualquer outro regime de exceção, seja para a esquerda, seja para a direita. Todos vão ser sistemas opressores. A democracia ainda te possibilita progredir politicamente e alcançar uma cadeira. E é uma das minhas missões, Giovanni, entusiasmar pessoas a se candidatarem, a participarem do processo e tomarem as decisões do nosso país. Ficar só teclando no Facebook não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos efetivamente de participação. E muita gratidão aí por todo mundo que confiou no meu projeto e teclou lá 45233. Eu também, muito agradecido por você ter estado conosco. E até o nosso próximo encontro. Um abraço.